Essa é uma parábola inspirada nos ensinamentos de Jesus, uma história sobre sementes, terra e o jardim, que podemos cultivar dentro de nós. Vamos viajar no tempo e imaginar essa cena juntos. Pense em um dia ensolarado, o ar fresco do campo. Jesus estava sentado perto de uma plantação, e uma grande multidão se formava ao seu redor, todos ansiosos para ouvir suas palavras de sabedoria. As pessoas vinham de longe, trazendo suas esperanças, suas dúvidas e seus corações abertos. Entre todos aqueles rostos havia um menino, pequeno, de olhos vivos e curiosos. Seu nome era Daniel. Ele não se contentava em apenas ouvir. Ele queria entender. Enquanto Jesus falava, Daniel observava tudo com muita atenção, cada gesto, cada sorriso. Em um momento de silêncio, o pequeno Daniel, com a coragem que só as crianças têm, levantou a mão. Sua voz, embora pequena, soou clara para todos. Jesus, por que o Senhor sempre conta histórias com sementes? Ele perguntou. Uma pergunta simples, mas tão profunda. Muitos adultos ali talvez tivessem a mesma dúvida, mas foi o menino que ousou perguntar. Jesus, com seu jeito acolhedor, olhou para Daniel e um sorriso iluminou seu rosto. Ele se aproximou do menino e respondeu com uma voz cheia de carinho. Porque o coração das pessoas se parece muito com a terra, Daniel. Cada coração é um solo, esperando para receber uma semente. Com todos os olhares fixos nele, Jesus começou a contar uma das suas mais famosas histórias, a parábola do semeador. Ele disse: certo dia, um homem saiu para semear. Ele carregava um saco de sementes preciosas e, enquanto caminhava, as lançava pelo campo. A primeira parte das sementes caiu à beira do caminho. O solo ali era duro, batido pelos pés de quem passava. As sementes nem chegaram a penetrar na terra. Logo, vieram os pássaros e as comeram. Elas se perderam antes mesmo de ter a chance de brotar. Jesus fez uma pausa, deixando que todos imaginassem a cena, e continuou. Outra parte das sementes caiu em um lugar cheio de pedras. Havia apenas uma fina camada de terra sobre as rochas. As sementes germinaram rapidamente, sabe? A plantinha surgiu verdinha, parecia promissora. Mas, quando o sol ficou forte, o calor castigou a pequena planta. Suas raízes não conseguiam ir fundo para buscar água e nutrientes por causa das pedras. E assim, por não ter raiz profunda, ela secou e morreu tão rápido quanto nasceu. O semblante de Daniel ficou um pouco triste ao ouvir sobre o destino daquelas sementes. Jesus percebeu e prosseguiu com a história. Havia ainda outras sementes. Essas caíram em um terreno onde cresciam muitos espinhos. Elas também brotaram, começaram a crescer, mas logo enfrentaram uma competição desleal. Os espinhos, com suas raízes fortes e folhas largas, cresceram junto e mais rápido. Eles sufocaram as plantinhas boas, roubando a luz do sol, a água e os nutrientes da terra. No final, as plantas não conseguiram se desenvolver, nem produzir fruto algum, foram engolidas pelos espinhos. Daniel, com a testa franzida de preocupação, não se aguentou. Ele precisava saber o que tinha acontecido com o resto das sementes. Sua voz soou ansiosa. E as outras sementes, Jesus? O que aconteceu com elas? A expressão de Jesus mudou instantaneamente. Um brilho de alegria tomou conta de seus olhos, e sua voz se encheu de entusiasmo. Daniel, essas são a melhor parte da história. As sementes restantes caíram em terra boa, uma terra fofa, fértil, bem cuidada. Ali, as sementes encontraram tudo o que precisavam. Elas fincaram raízes profundas, cresceram fortes e saudáveis. E não apenas cresceram, elas deram muitos frutos. Alguns grãos produziram 30, outros 60 e alguns até 100 vezes mais do que foi plantado. O menino pensou por um instante, processando a história. As imagens do caminho, das pedras, dos espinhos e da terra boa passavam por sua mente. Mas ainda havia uma dúvida. Jesus, o que é a boa terra? Ele perguntou. Aquela era a pergunta-chave, o coração da lição. Jesus, então, fez algo que tocou profundamente o menino. Ele se abaixou, ficando da altura de Daniel, olhou diretamente em seus olhos e, com uma voz mansa e cheia de amor,
explicou: Daniel, a boa terra é o coração que está aberto para ouvir a palavra de Deus. É o coração que não apenas ouve, mas confia no que ouviu. E mais importante ainda, é o coração que coloca em prática o bem que aprendeu. A semente é a palavra de Deus, e a terra é o nosso coração. O caminho duro são aqueles corações que ouvem, mas não entendem ou não se importam. E o mal vem e rouba a palavra. O solo com pedras são os corações que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Quando vêm as dificuldades ou as perseguições, eles desistem. O solo com espinhos são os corações que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, o desejo por riquezas e os prazeres os sufocam, e eles não dão fruto. Jesus continuou, segurando suavemente a mão do menino. Mas a boa terra é o coração que escuta com atenção, guarda a palavra e com perseverança a transforma em ações. Quando você ora, Daniel, quando você ama as pessoas ao seu redor, quando você perdoa quem te magoou, você está preparando a terra do seu coração. Você está tirando as pedras, arrancando os espinhos. Seu coração fica macio, fofo, pronto para Deus plantar as coisas mais lindas que você pode imaginar. Um sorriso enorme se abriu no rosto de Daniel. Ele finalmente entendeu. Não era apenas uma história sobre agricultura, era uma lição sobre a vida, sobre seu próprio coração. Com convicção, ele olhou para Jesus e disse: Então, eu quero cuidar bem do meu coração. Eu quero que ele seja uma terra boa. A alegria de Jesus era visível. Ele bagunçou carinhosamente o cabelo de Daniel e concluiu, agora falando para todos que ouviam: Faça isso todos os dias. Cuide do solo do seu coração, e o reino de Deus crescerá dentro de você, forte e vibrante, como uma pequena semente que se transforma em um lindo jardim, cheio de flores e frutos de amor, alegria e paz. Desde aquele dia, a vida de Daniel mudou. Ele aprendeu que cada palavra de Jesus, cada ensinamento, era uma semente de potencial infinito, e que a responsabilidade de cuidar da terra do coração era dele. Ele entendeu que, ao cultivar um coração bom, ele não colheria apenas coisas boas para si, mas se tornaria uma fonte de bênçãos para todos ao seu redor. Essa história, meus amigos, é para cada um de nós. Como está a terra do nosso coração hoje? Será que está dura como o caminho, cheia de pedras de superficialidade ou sufocada pelos espinhos das preocupações? Ou estamos preparando um solo fértil, um coração aberto, para receber as sementes divinas? A Bíblia nos diz em Lucas, capítulo 8, versículo 15: A semente que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Que possamos, como o pequeno Daniel, ter a coragem de perguntar, o desejo de entender e, acima de tudo, a disposição de cuidar do nosso coração. Que possamos arrancar os espinhos da ansiedade e do egoísmo, remover as pedras da incredulidade e afofar a terra com oração, perdão e amor. Assim, permitiremos que as sementes de Deus cresçam em nós e transformem nossa vida em um jardim maravilhoso, que glorifica o grande semeador. Deixe seu comentário me dizendo como você cuida do jardim do seu coração. E que Deus te abençoe. Fique na paz.